Eu tô curiosa para saber, como eu disse aqui mais cedo, quem é o Brasil nessa fila do pão, porque eu queria saber qual seria a melhor tática para o Brasil numa negociação desse tipo, levando em consideração a importância desse comércio específico do aço, né? Quando houve a intenção de taxar o México e o Canadá, por exemplo, os analistas elogiaram bastante a habilidade da presidente do México, né, que conversou com o Trump ali num tom um pouco mais baixo. No caso do Trudeau, como disse o Christian agora há pouco, ele passou a ter um discurso um pouco mais patriótico, né, no Canadá, então comprem produtos canadenses e tal. A China não baixou a cabeça, mas tem uma condição para isso e os Estados Unidos sabem, então a taxação para a China foi inclusive menor do que para esses dois países. E o Brasil nisso onde fica? Então, a dificuldade que eu tenho é que a tarifa para o México e para o Canadá foi especificamente para os países e se criou uma condição de uma contrapartida que não estava, inclusive, associada à tarifa, né? Controle de fronteiras lá no sul dos Estados Unidos e uma questão de entorpecentes lá no norte, né? Então, aparentemente, né, vamos esperar o mês passar, porque a gente não sabe o que vai sair da cabeça do Trump daqui a um mês. Mas, aparentemente, o Trump, neste caso do Canadá e do México, usou a tarifa como instrumento para iniciar uma negociação de outros temas que ele queria tratar. Na questão do aço e do alumínio, não foi o Brasil o foco. Foi, né? foi o setor. Foi o setor. E aí, eu não sei muito bem o que o Brasil pode procurar o Trump e oferecer em troca. Né? Inclusive porque o comércio Brasil-Estados Unidos é quase equilibrado. Então, em geral, o Trump usa carta de que há um grande superávit desse país contra os Estados Unidos, mas não é o caso. Acho que no último ano houve um pequeno déficit do Brasil contra os Estados Unidos, mas pequeno. Ou seja, é um padrão de comércio bem diversificado, tanto do Brasil para os Estados Unidos quanto dos Estados Unidos para o Brasil, sempre que dos Estados Unidos para o Brasil é mais diversificado. Então, acho que algum poder de barganha o Brasil tem, porque apesar do Brasil não ser importante, porque os Estados Unidos têm muita escala, o tipo de bens e serviços que os Estados Unidos vendem para o Brasil interessa ao Trump. Assim, ele vende bens manufaturados para a gente, ele vende serviços sofisticados, né? Tem toda a área de entretenimento que, tradicionalmente, os Estados Unidos é um fornecedor importante. Então, eu acho que o Itamaraty, com a expertise, com a competência, sentando lá com o pessoal do executivo, pode pensar uma estratégia de negociação, sentar e discutir. Mas acho que a dificuldade inicial que tem é que para o Brasil não foi o Brasil, né? Foram esses produtos que, para a lógica americana, me parece meio ruim, porque esses produtos são produtos do início da cadeia produtiva. Ao tributar um insumo intermediário, ou um insumo que está lá no início da cadeia produtiva, você está dificultando a produção dos elos superiores da cadeia, né? Em geral, o que os países fazem é ao contrário. Você acha, professor, que, de uma maneira geral, esse tipo de conflito global que o Trump está incitando, primeiro, a gente precisa ver se ele vai se efetivar, né? Então, ele até aqui, ele aumentou tarifas para a China, que retaliou, ele ameaçou Canadá e México e adiou, e agora ele falou dos 25% de aço e alumínio e deve efetivar essa medida concretamente, assinar ainda hoje, segundo o que ele falou. Mas conforme ele insufla, então, todos esses jogadores, esses players grandes, como é que o Brasil pode se posicionar e crescer? Você enxerga um caminho de crescimento, de proatividade, de novos corredores comerciais, ou é um cenário de vamos sofrer com isso e não há muito sendo feito ou muito o que fazer? Deixa eu dizer, primeiro acho que tem uma coisa. A nossa colega lá do Rio perguntou assim, né? Quem que é o Brasil nessa fila do pão? É assim, é ruim falar isso, mas isso é um fato objetivo. Talvez nem seja ruim, que é. Nós somos muito fechados. A gente sofre desse problema.
A gente é uma economia que, por uma série de motivos, a gente se fechou muito. E quando eu disse que aquela onda de globalização explodiu a partir da década de 1990, a gente ficou apartado dessa onda. E é um pouco o que explica as enormes dificuldades da nossa indústria manufatureira. Se o mundo se fechar, em geral, quando o mundo se fecha, a gente vai bem, relativamente. Né? Você pega assim, um período que o Brasil cresceu muito, do final da Primeira Guerra, pega os dados oficiais, melhor, o Brasil foi muito bem de 1918 a 1980. Esse é um período que o mundo era relativamente fechado. Né? A gente é fechado para dentro também. Num mundo que é mais fechado, é ruim para todo mundo e é ruim para a gente. Mas entre os países do mundo, o Brasil é um dos que menos sofre com essa tendência de fechamento do mundo do que o resto do mundo. A gente é menos afetado. Então, acho que um monte de gente vai sofrer muito mais. Não sei, aí não conseguiria imaginar, não é minha expertise, se tem algum mecanismo de negociação coletiva em que o Brasil poderia ter alguma liderança. A gente tem a COP30, mas parece que ela começa já bem esvaziada, porque o país mais importante do mundo em termos de questões ecológicas, os Estados Unidos, já está fora, já, quer dizer, Trump não dá a menor importância para isso. Ao contrário, né? Então, ao contrário, né? Vamos perfurar. Vamos perfurar e voltar ao plástico agora. Ele está nessa onda de parar com canudos de papel e etc. Então... Mas, por exemplo, e o BRICS? E os outros caminhos? O presidente Lula, nos 2 primeiros mandatos, ele tinha uma agenda de política internacional muito vinculada a um discurso econômico de abrir novas vias de comércio para além dos blocos e dos países tradicionais, né? Aí ele conseguiu algum sucesso nisso, mas ainda sempre numa escala de um país que não é totalmente aberto. Aí o BRICS passou recentemente por uma expansão que até o Brasil foi contra, porque incluiu alguns países, enfim, que o Brasil questionou, mas foi voto vencido e tudo mais. O fato é que o bloco hoje tem um tamanho e tem países aderentes com potencial econômico ou com poder de compra ou de venda. Eu não sei, queria te ouvir sobre isso. É uma alternativa? A gente tem outros caminhos de circulação? Para comércio, a gente não tem tantos caminhos pelo seguinte motivo. A gente é um grande exportador de commodities. Commodities são bens homogêneos. Você tem um mercado internacional. Assim, você não tem diferenciação de bem. Né? Então, commodity tem um mercado internacional, você oferta a sua commodity, coloca lá e vende. É muito difícil alguém piorar o seu mercado, porque é commodity. Então, se o mercado existir, se aquele demandante daquela commodity não comprar de você, vai cobrar de algum outro. E aí quem vendia para aquele algum outro vai comprar de você, porque é um bem indiferenciado. Né? Então, como nós somos grandes exportadores de commodities, a capacidade que a gente tem de pensar mecanismos é pequena. Porque, num certo sentido, os nossos mercados já estão protegidos, porque os nossos bens têm demanda para ele. Né? Todo mundo vai ter que comer soja, todo mundo vai ter que comer carne e tal. Então... Agora, então, por outro lado, dado isso, a gente é pouco afetado. Por exemplo, quando o Trump pôs as tarifas contra a China, lá no primeiro mandato, a China retaliou e tarifou as exportações de soja do centro-oeste, do meio-oeste americano, para a China. Lembra disso? Lembro, sim. Os sojeiros aqui de Mato Grosso ficaram felizes da vida, porque aumentou o preço da soja no Porto de Paranaguá, porque o preço da soja de Chicago ficou mais caro, porque uma parte da tarifa virou aumento da soja, e a gente se beneficiou. Então, eu acho que a gente está meio protegido. Assim. É ruim para o mundo. Entendi, perfeito. Quando o mundo vai mal, é ruim para a gente também. E nesse sentido também faz sentido a fala do... Agora, você fala muito no BRICS, né? O problema é que o mundo está indo para uma bipolaridade. A gente está desenhando o acordo com a Europa.
A Europa, claramente, é uma região de influência dos Estados Unidos. Acho que isso não vai mudar. O BRICS, do jeito que é desenhado, é região de influência da China. Se a gente der peso demais para o BRICS, pode caracterizar a gente tomando um lado. A impressão que eu tenho, e aí lembrando o período da Segunda Guerra, nesta hora em que o mundo está indo para uma bipolaridade, é melhor a gente ficar com o pé em cada canoa e ir navegando bem. E eu acho que isso, Christian é a pessoa para falar sobre isso, não eu, acho que a nossa tradição do Itamaraty sabe lidar bem com essa situação. Pois é, e a própria fala do Haddad hoje pela manhã indica um pouco isso, porque ele falou, o presidente Lula na coletiva lá atrás falou, não, é simples, é recíproco, se o Trump taxa a gente taxa o Trump, os Estados Unidos no caso. Hoje o Haddad, bem a seu modo de depois desdizer um pouco o Lula sem desautorizá-lo, falou, não, veja, a gente vai esperar para se manifestar, a gente vai esperar algo concreto, né? E aí a gente vê qual é a próxima medida. Eu sei que eu estou perto do horário de ter que liberar o professor, mas já que ele jogou para o Christian aí essa bola, vou deixar o Christian responder, né? Engraçado que eu estava aqui... da tradição... A gente estava aqui assim, o Christian falou, não, hoje esse assunto é com o Samuel. O Samuel falou, não, hoje esse assunto é com o Christian. Não, eu falei assim, economia, eu não vou abrir a boca. Eu não abro a boca, quanto mais com o Samuel. Que bom, que essa coisa de professor, essa coisa das especialidades. Mas você pode falar da diplomacia. É aí que tá. Mas você pode falar da diplomacia, né, Christian? O seu Samuel falou muito bem. O que eu vi hoje é que... Qual é o problema? A política tarifária, né? Quando você tem esse aumento de tarifas, como aconteceu no passado, né? O Samuel estava lembrando disso bem, isso não cria problemas graves entre os países, entende? Porque pelo menos nessas épocas mais de globalização, em que você entende que a economia é um domínio mais autônomo em relação à política, você separa as duas coisas. Você não vai fazer você não tem uma guerra de tarifa, aquilo não vira não tem uma motivação política, você não transforma o outro em inimigo, entendeu? Mas nessas épocas de retração ou de reação aos efeitos da globalização, que acontecem também periodicamente, né? Boa parte do século XX foi um período desses, né? A gente teve essa grande globalização na época da Belle Époque, depois fechou de novo. A economia começa a ser vista como um instrumento de política, né? Para fazer política externa. É claro que essa relação de subordinação não é absoluta, você tem interesse também, mas é uma época, para usar a distinção que o Samuel usou, é mais pró-business e menos pró-mercado nesses períodos, né? Então, a reação dos países, como a tarifa é usada exatamente para você fazer, ela vem carregada de virulência, né? De um discurso virulento, você obriga os outros a ter virulência também. No caso da presidente do México, a reação foi muito sensata, foi muito elogiada, porque ela, que vem de uma base mais populista, ela reagiu de maneira muito firme e mais tranquila, né? E parece que o Itamaraty, como o Samuel também já mencionou, deve seguir mais ou menos o mesmo caminho, pelo que eu tenho percebido pelas declarações do ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, né? O Lula apareceu hoje no jornal que, caso haja uma taxação do alumínio e do aço, há estudos no sentido de taxar. Você vê que é engraçado, né? Que o Canadá, né, eu acho que alguns estados canadenses também, eles foram direto na jugular, né? Eu acho que foi a província de Ontário que foi logo lá e foi direto no bolso do Elon Musk, que tinha projetos em Ontário, né? O projeto do Canadá também era de taxar os produtos dos estados norte-americanos que são governados pelo partido do Trump, que é o Partido Republicano. E o que eu vi aqui é que a reação do Brasil, nesse caso de taxação, é normal haver essa, digamos assim, essa regra da reciprocidade, né? É taxar exatamente as big techs. É taxar a Amazon, né? Mas taxar Instagram, taxar Facebook. Qual era o outro aqui? Era taxar Google. A isso, China Amazon, Facebook, Instagram, Google, Spotify. Ele desmentiu, viu?
Pois é, mas aqui tá. Aí fica esse negócio. Porque você fica dando. Pois é, mas você fica dando. Mesmo que você não faça, todo mundo tem que ficar imitando o Trump, também fazendo a sua bravatinha, porque você politizou um tema que é primariamente econômico, entendeu? Eu sei que o Itamaraty certamente vai sentar, vai esperar, precisamos ter fontes, aí vão meditar e aí vão dar uma resposta que eu acho que é a resposta que o Itamaraty costuma dar quando os governos são normais, né? Que é uma resposta mais ou menos firme, mas educada, digamos assim.